Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre as alterações no ritmo do sono e o transtorno bipolar. Em cada fase da doença, ou seja, na fase depressiva, na fase de hipomania e na fase de mania, o indivíduo pode apresentar alterações no padrão de sono. É importante lembrar que nem todos os pacientes que estão em depressão ou que estão em mania ou hipomania vão apresentar alterações de sono. Não existem sintomas que certamente vão ocorrer em cada episódio. Esses sintomas eles se combinam de maneiras diferentes em cada paciente e eles podem variar de episódio para episódio, ou seja, então um paciente que apresenta alteração de humor proeminente no episódio de mania, ele pode em outro episódio de mania não apresentar tanta alteração de humor, mas mais alterações de impulso, ou alteração de discurso, ou alterações de sono e por aí vai. Bom, existem três alterações de sono que são bastante importantes no transtorno bipolar e que muitas vezes ocorre confusão quando o paciente descreve essas alterações de sono. Então é importante a gente ter em mente e saber a diferença entre cada uma delas para conseguir diferenciar a qual fase que cada alteração pertence. Então a primeira alteração que eu vou falar é a insônia. A insônia ela é mais comum nos indivíduos que estão deprimidos, e a insônia é uma alteração em que o indivíduo tem dificuldade para dormir, apesar de sentir cansaço e falta de energia. Então, a insônia ela pode acontecer no começo da noite, ou seja, uma insônia inicial, o indivíduo tem dificuldade para pegar no sono. Ela pode acontecer no meio da noite, que é a insônia intermediária, o indivíduo que acorda várias vezes durante a noite. E ela pode acontecer no final da manhã, em que o indivíduo desperta antes do horário habitual e não consegue voltar a dormir de nenhuma maneira. E é importante, então, diferenciar isso, porque na insônia o indivíduo está cansado, ele está sentindo que ele precisa dormir mais, mas ele não consegue dormir. Então, consequentemente, no início da manhã, o indivíduo vai ter um cansaço porque ele teve um sono não reparador. Bom, é importante diferenciar a insônia da ativação noturna e da redução de necessidade de sono, que são alterações que vão acontecer em contrapartida na mania e na hipomania. A redução da necessidade de sono é mais fácil de identificar porque o indivíduo ele dorme mais tarde, ele não está cansado e nem querendo dormir, tá? Então isso diferencia da insônia. Ele está sentindo que não precisa dormir, ele vai dormir 2, 3 da manhã, ele acorda mais cedo, então 6, 7 horas, então ele dorme 3, 4, 5 horas de sono por noite, e ele não sente falta desse sono de manhã. Então ele dorme mais tarde, ele acorda mais cedo, e ele sente que aquilo não fez diferença para ele. Então veja como é diferente a alteração da mania na hipomania, da alteração do sono na mania e na hipomania, da insônia, da depressão. Bom, essas duas alterações de sono elas são muito diferentes entre si, são fáceis de diferenciar. Mas agora eu vou falar de uma delas que já é um pouco mais difícil de separar da insônia, e muitas pessoas confundem, que é a ativação noturna. Na ativação noturna, o indivíduo, que acontece na mania e na hipomania, o indivíduo ele vai dormir mais tarde porque ele não sente necessidade de dormir, ele sente vontade de ficar fazendo coisas de noite. Então ele tem vontade de ficar na internet, ele tem vontade de ficar no celular, ele tem vontade de limpar a casa, ele tem vontade de fazer os seus trabalhos. E muitas vezes o indivíduo ele justifica isso como ele precisando ficar acordado. Então aí que está a grande dificuldade, né? Ele justifica que ele quis ficar acordado, né? Então a hora que vê é um padrão que a pessoa vai dormir mais tarde, porque ele está ativo, né? Uma ativação noturna, que ele não consegue, ele quer buscar as coisas para fazer. E aí esse indivíduo vai acordar bem mais tarde, porque na verdade, olha como é diferente da redução das necessidades de sono. Existe um atraso de fase do sono, o indivíduo vai dormir mais tarde e ele acorda bem mais tarde. Então o sono não está reduzido em quantidade, mas ele sente uma dificuldade para sair da cama de manhã. Tá? O que é diferente da redução de necessidade de sono
em que ele dorme pouco, acorda bem, tá tudo bem. Nesse caso, a quantidade de tempo de sono, ela acaba sendo prolongada, e o que mais diferencia é que o indivíduo tem muita dificuldade para sair da cama de manhã. Então ele vai sair da cama às 11 horas, meio-dia, e aí existe então essa mudança no ritmo do sono, né? A ativação noturna é muito comum em pacientes em hipomania, na mania também, mas principalmente em hipomania, e demonstra o quanto o indivíduo tem um descompasso no ritmo da energia, ou seja, a energia está aumentada de noite, como se ele ficasse em hipomania de noite, e a energia está diminuída de manhã, como se ele estivesse com o cérebro desligado, deprimido de manhã. Né? Não necessariamente ele vai estar triste ou chorando, porque depressão não precisa ter alteração de humor necessariamente, proeminentemente, mas ele vai ter uma alteração na energia, né, levemente na energia de manhã, então ele vai ter essa cansaço, o cérebro não pega de manhã. Tá? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre a diferença da insônia, da redução de necessidade de sono e da ativação noturna, e quanto é importante diferenciar isso com os pacientes para conseguir identificar em qual fase da doença eles se encontram.